E uma das vozes mais duras do governo sobre a relação do Planalto com Maduro tem sido a do líder do governo Lula no Congresso, o senador Randolph Rodrigues. E é com ele que a gente conversa agora sobre esse endurecimento do posicionamento do governo brasileiro, exposto nesta nota emitida pelo Itamaraty. Senador, muito bem-vindo ao CNN Prime Time. Muito obrigada por tomar o seu tempo para conversar com a gente. Eu gostaria de abrir esta conversa pedindo uma avaliação do senhor em relação a esta nota que foi emitida pelo Itamaraty, já aí depois de alguns dias de expectativa, já que a posse de Maduro vem repercutindo bastante nos últimos dias. E gostaria também de uma avaliação do senhor a respeito do tempo necessário para esse posicionamento. Afinal, o governo brasileiro enviou o representante para a cerimônia de posse, embora o presidente Lula não tenha comparecido. Muito bem-vindo ao Prime Time. Obrigada por essa entrevista. Obrigado, Clarice. Sempre uma satisfação estar com você e conversar com todos os telespectadores da CNN, em especial no Prime Time. Em primeiro lugar, vamos dar uns nomes que as coisas devem ter. O governo da Venezuela é uma ditadura. E como uma ditadura deve ser tratado. Paralelo a isso, tem uma linha muito tênue de responsabilidade que o Brasil tem que ter nessa relação. A fronteira com a Venezuela é uma fronteira de mais de 600 quilômetros. É a fronteira, em especial, com o nosso estado de Roraima e também com o Amazonas. O maior fluxo migratório que nós tivemos no último período, até pelas circunstâncias da ditadura venezuelana, tem vindo de lá. O Brasil tem um papel de mediador para buscar uma solução ao conflito. A posição do governo brasileiro não resta dúvidas. O governo do presidente Lula não reconheceu a vitória, porque legítima é a vitória do senhor Nicolás Maduro. 2, o governo brasileiro não encaminhou nenhum representante seu, nem o próprio presidente da República, que costuma ir a eventos de posse, sobretudo dos países vizinhos e sobretudo de países latino-americanos, nem o presidente da República, nem nenhum representante de primeiro ou de médio escalão do governo brasileiro esteve presente. O Brasil mantém uma embaixada na Venezuela, que inclusive é necessário para manter a relação de outros países e de cidadãos de outros países. A pedido da Argentina, a embaixada brasileira responde também pela Argentina lá. É natural que o embaixador que está lá compareça à posse do governo que lá está. Mas que não reste dúvidas. Em primeiro lugar, quero destacar a minha posição pessoal e particular, para dizer os nomes, as coisas como tem que ser. A Venezuela é um regime autoritário e tem que ser encontrada uma solução para superar esta ditadura. Tem que ser encontrada uma solução dentro dos princípios dos direitos humanos e da paz. Não é com conflito e com bravatas que vai se resolver a questão venezuelana. A posição do governo brasileiro busca ser um mediador para a solução deste conflito. Senador, União Europeia, Estados Unidos e alguns outros países adotaram sanções contra Nicolás Maduro e outros membros da cúpula do governo venezuelano. O Brasil, neste momento, no que diz respeito às relações comerciais com a Venezuela, vai manter exatamente o mesmo trâmite que a gente tem atualmente? Ou, dependendo da escalada dos atritos, das tensões lá na Venezuela, pode ser avaliado algum tipo de medida mais drástica? Clarissa, vamos acompanhar como a nave vai. Lá a nave vai. Vamos acompanhar como ela vai caminhar no próximo período. O Brasil tem uma posição muito comungada com a posição da Comunidade Europeia. Ainda ontem, o presidente da República conversou com o presidente francês Emmanuel Macron e, além de tratar de outro caso gravíssimo, que são as medidas de uma Big Tech que tem repercussão internacional, que é a Meta, tratou especificamente do caso da Venezuela, apelando para o diálogo, para o bom senso e para ser retomado, o diálogo com a oposição venezuelana e, sobretudo, que não se tenha, por parte do governo venezuelano, infrações aos direitos humanos, violência contra os direitos humanos. Essa posição é uma posição referendada do governo, é uma posição que o governo brasileiro tem tomado, combinado com o governo francês e com outros atores. Nós temos que ver o desenrolar. O Brasil, a esta altura, o Brasil assumiu uma posição de bravata
como foi tomada, por exemplo, pela Argentina, que não resolve o conflito, não contribui com a mediação, não caminha para uma solução pacífica, eu acho que não resolve. Não resolve pelo conjunto de circunstâncias, porque nós também, ao mesmo tempo que nós exportamos para a Venezuela, nós também temos dependência venezuelana. É sempre bom destacar que o fornecimento de energia elétrica que tem para o nosso estado de Roraima vem a partir da Venezuela. Então, tem relações econômicas, tem relações que devem ser mediadas, e o Brasil, como líder na América Latina, deve exercer o seu papel de liderança para encontrar uma solução. Mas que não reste dúvidas sobre qual a posição que nós temos assumido. Tem sido uma posição, em particular, eu repito, a minha posição de classificar e dar o nome às coisas do que é. Lá é um regime autoritário. Não tem nenhuma nuance democrática e como ditadura, qualquer ditadura que seja de direita ou de esquerda, tem que ser repreendida, tem que ser combatida, tem que ser denunciada. Outra situação é a posição do Estado brasileiro, que é, nesse momento, de não reconhecer o resultado das eleições, mas buscar ser o mediador para ajudar, inclusive, os próprios setores de oposição venezuelanos na busca de uma solução pacífica. Pacífica, essa é a palavra de ordem para o impasse lá criado. Agora, senador, como fica, por exemplo, a situação do PT? Porque o PT lá atrás, inclusive criando um certo constrangimento para o Palácio do Planalto, reconheceu a vitória de Nicolás Maduro logo após a eleição. Isso acabou se transformando numa polêmica persistente que durou ali vários meses, semanas, pelo menos vários meses ali, dando ali uma dor de cabeça para o governo do presidente Lula. E o partido agora silencia. A gente tem ouvido poucas manifestações do partido do ponto de vista institucional. Como fica a relação do governo com o PT e do PT com o governo venezuelano? Bom, eu acho que o PT tem que evoluir no debate em relação a esse tema. Tem uma posição histórica, outrora assumida, não só pelo PT, mas por outros partidos de esquerda, a partir do nascedouro da Revolução Bolivariana, com o governo de Hugo Chávez, só que dista quase 20 anos desse original para o presente. Uma circunstância foi, no passado, a ascensão de Hugo Chávez ao poder. Outra circunstância, ainda no passado, foi uma tentativa de golpe contra o governo eleito de Hugo Chávez e sobre aquele processo como estava. Uma terceira circunstância totalmente diferente é o advento do governo, a partir do advento do governo do Nicolás Maduro. Aí uma posição particular que eu quero fazer a questão de externar, Clarice. Ali não tem nada de democracia, ali não tem nada de ideário, ali não tem nada de esquerda. Quem se propõe ser de esquerda na atualidade não pode reivindicar identidade com o que está acontecendo na Venezuela. Ali é um governo oligárquico, militarizado, autoritário, que desrespeita direitos humanos. Não tem nada. Não, a democracia foi morta e sepultada há muito tempo lá, e aquele governo não tem nada de identidade de esquerda. Eu espero que no debate democrático, no âmbito do Partido dos Trabalhadores, nós possamos evoluir para este nível de posição. É essa posição que eu advogo, que qualquer partido de esquerda, que o Partido dos Trabalhadores em especial, mas qualquer partido de esquerda no Brasil, hoje tem e deve assumir. Nós não estamos na última década do século passado. Nós não estamos no século XIX. Nós estamos na segunda década do século XXI, onde o debate, neste mundo atual, é entre democratas e autocratas. Os regimes autocratas neofascistas ascendem no mundo de diferentes formas. Vimos o que está acontecendo nos Estados Unidos e vimos o que está acontecendo na Venezuela. No caso da Venezuela, é paradoxo o senhor Nicolás Maduro falar que está combatendo o fascismo, atuando com métodos fascistas. Porque o fascismo não tem uma identidade somente à direita. O método do fascismo tem identidades quando se autoproclama do outro lado. Então eu espero, isso é uma posição que tenho e que sustento. Eu aprendi que democracia é valor universal. Não existe ditadura, seja qual for, de direita ou de esquerda,
tem que ser condenada. A democracia como valor universal deve ser defendida. Eu espero, vou trabalhar e vou debater que os partidos de esquerda em geral, e em especial o Partido dos Trabalhadores, possam evoluir para uma posição dessa natureza. Nós conversamos com o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues. Muito obrigada pela entrevista, senador. Clarice, satisfação falar com você. Uma boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores da CNN. Boa noite.